Olá, meu nome é Júnia Martins, eu sou psicóloga infanto-juvenil, neuropsicóloga, e hoje eu vim falar aqui para vocês sobre uma crença que é muito comum. A maioria dos pais tem essa crença, né, de que eles têm que punir a criança ou corrigir a criança imediatamente quando ela tem um comportamento desadaptado, mau comportamento ou ela age mal. Essa crença, ela vem porque os pais têm medo de falhar, medo de não educarem o seu filho, de serem criticados pela família, pelas pessoas que estão enxergando essa cena de uma birra, ou de uma desobediência, ou de uma crise de raiva que a criança está tendo, ou de estresse. Sabe por que essa crença é disfuncional e é um mito pensar que você deve corrigir a sua criança assim que ela se comporta mal e está tendo uma crise de estresse ou de birra? Primeiro, porque quando a resposta ao estresse é ativada no corpo dela, ela tem uma descarga muito grande de adrenalina. E junto com essa adrenalina, o corpo dela todo modifica. O coração começa a bater mais rápido, a respiração fica mais ofegante e é o cérebro primitivo da criança que está agindo naquele momento, que é responsável pela proteção dela, por lutar ou por fugir daquela situação extremamente desagradável. Nesse momento, se você grita, bate ou dá um arranco na criança, você prolonga esse estresse por um longo período e você estressa ainda mais essa criança. E estressando ainda mais essa criança, você não vai conseguir que ela acesse a parte do cérebro que deveria ser acessada, que é a parte do raciocínio, de pensar sobre aquela situação e de aprender com aquela situação estressante que ela está vivendo naquele momento. O que você vai conseguir com isso é que a criança fique ainda mais estressada, nervosa, chorosa e você vai também se desregular, regular suas emoções por causa dessa vivência. O que acontece dentro do cérebro da criança quando os adultos não são acolhedores nesses momentos de estresse, de resposta de estresse do corpo delas diante de uma situação desagradável? Elas vão ficar mais propensas a desenvolver o estresse tóxico. O que é o estresse tóxico? O estresse tóxico é quando essa resposta ao estresse do corpo ele é ativado por longos períodos, né? E o adulto não interfere acolhendo essa criança e ajudando ela a lidar com esse período difícil. Esse estresse ficando muito prolongado e a criança vivenciando experiências de negligência ou abuso, né? O que acontece? Essas conexões neurais que deveriam estar ampliando, né, crescendo o número de conexões neurais, elas diminuem, o que prejudica a aprendizagem e o raciocínio da criança. Então, essas conexões neurais que estão se formando na primeira infância, né, que o cérebro aí está a todo vapor, é apto a aprender, é apto a criar várias conexões e sinapses, ele fica com essas conexões frágeis e um número menor de conexões quando deveria estar ampliando essas conexões. E aí, essa vivência crônica do estresse, né, vai prejudicar essa criança pelo resto da vida. Então, não vai ser só na infância, porque essas conexões que vão ficar em menor número ou vão ficar fragilizadas, elas vão acompanhar essa pessoa pelo resto da vida. Então, por que eu estou trazendo esse estresse crônico, né? E o que as pesquisas na área de neurociências da infância, de como funciona o cérebro da criança, trazem de informações para nós. Porque muita coisa aí que a gente pensa sobre a educação dos filhos, hoje não é mais usada porque não é funcional,
não é funcional e pode trazer uma série de prejuízos cognitivos para as crianças, né? Além de você estar moldando ela para lidar com as situações difíceis de uma forma agressiva, de uma forma responsiva, né? Reativa, ao invés de pensar antes, de se acalmar antes e depois tomar a decisão. Por que a gente está ensinando ela dessa forma? Porque a criança aprende com o modelo que está ali à frente dela. Então, se ela faz alguma coisa que ela não deveria fazer porque ela não sabe, né? Ou porque ela ainda não consegue lidar de uma forma mais assertiva com aquela situação, porque ela está aprendendo, está na fase do desenvolvimento ainda, você acaba fazendo o quê? Você acaba dando para ela um modelo de como ela deve resolver as situações, gritando, ou batendo, ou agredindo, ou ignorando, porque não é só bater e agredir. Quando a gente ignora, a gente também prejudica a criança quanto a esse estresse crônico. Ela fica estressada por um período muito maior, né? Então, o que deveríamos fazer para que essa criança, ela não tenha esse estresse crônico e ela consiga aí como que eu posso colocar aqui uma palavra, né? Se regular a sua emoção para lidar com essa situação. Ficar da altura da criança, abraçar, construir junto com ela uma pausa positiva, né? Que a psicologia positiva traz muito essa pausa positiva. O que é essa pausa positiva? Você construir junto com a criança um cantinho da calma aí, seja na sua casa, né? No quarto, num espaço que a criança gosta, onde tenha, por exemplo, massinha, tinta, lápis de cor, bolinha de sabão, para ela se acalmar. Depois que ela se acalmar, que o estresse diminuir, que você conseguir ajudá-la a passar por esse momento, aí você vai conversar e orientar sobre aquele comportamento que foi um comportamento desadaptado, que ela precisa aprender a lidar melhor. Então, anotem essa dica aí, tá? Construam na casa de vocês um lugar para a criança se acalmar e tenham um lugar para vocês também se acalmarem enquanto pais, né? E não tomarem aí uma medida impulsiva diante de uma birra da criança ou diante de uma desobediência que faça, que traga prejuízos, né, para o cérebro da sua criança e para o desenvolvimento da mesma. Ah, Júnia, mas e se a gente estiver na rua? Como é que eu vou fazer esse cantinho da calma? Primeira coisa, se você está no supermercado, no shopping, em qualquer lugar e a criança começou a pegar birra, não tenha vergonha do julgamento das pessoas. Entenda que a sua criança não está fazendo isso para te provocar, para te desautorizar. Ela está fazendo isso porque ela ainda não consegue lidar com algumas situações, né? Até porque esse cérebro ainda está em formação. E essas habilidades que a gente precisa, né, do controle, que ela consiga se controlar, isso vai ser formado mais tarde. O nosso cérebro, ele só vai ficar pronto, né, assim, principalmente essa área mais nobre aqui do pré-frontal, por volta de 25 anos. Então, como que a gente vai cobrar de uma criança de 4, 3 anos que ela saiba lidar com situações de estresse, que ela se comporte bem, que ela saiba regular as emoções, se a gente não ensina isso para ela através do nosso próprio comportamento, também dando estratégias para ela. Se você está na rua, se a sua criança começa a pegar birra, ao invés de corrigir de uma forma, né, tradicional, do jeito que as pessoas esperam para satisfazer aí, né, esse julgamento social, esse medo do julgamento social, pegue a criança no colo, abrace a criança, porque você vai estar estimulando a produção de ocitocina, você vai estar diminuindo os hormônios do estresse, adrenalina, né? Beije ela, fale para ela que
Se aquilo ali não pode, né, seja um chocolate que ela tá pedindo, ou um biscoito, se não tá na hora, se a regra é depois do almoço, pegue, segure ela, abrace ela, fale para ela que você entende que está sendo muito difícil para ela lidar com aquele não, né? E que você está acolhendo aquilo naquele momento. E que em outro momento, esse biscoito, esse chocolate, ele vai ser permitido, né? Que vai ficar tudo bem. E aí você vai mostrando para essa criança que ela é importante para você, que você respeita os sentimentos dela, né? E aí lá na sua casa, quando já passar esse estresse e tal, você vai conversar com ela sobre o porquê não poder comer aquilo naquele momento, ou não poder comprar aquele brinquedo naquele momento, para que ela consiga compreender, né? Por que daquele comportamento não ser permitido, tá bom? Um abraço e até o nosso próximo vídeo. Pessoal, não esqueça de deixar o seu like, de curtir aqui a nossa página, né? E começar a nos seguir, porque sempre vou estar colocando aqui dicas, né? E ciência, né? Em como educar os nossos filhos, baseado no que as pesquisas mais recentes falam, né? Baseado em como o cérebro da criança se desenvolve, como que se dá o desenvolvimento infantil, para a gente poder ter uma educação de filhos, né, que seja muito mais assertiva e que traga aí saúde emocional para os nossos filhos. Um abraço a todos e até o nosso próximo vídeo. Se inscreve no canal, dê um like aí, fique ligadinho nos próximos vídeos.